Então, vou começar de novo aqui, tá, pessoal? Então, primeiramente, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula magna. O tema de hoje é gerenciamento de risco em operações na Bolsa de Valores, tá certo? Eu julgo esse tema como um dos temas mais importantes e mais relevantes para todo mundo que quer começar a investir em renda variável, tá? Eu acho que esse é um grande pilar para você que quer, no longo prazo, ter consistência em alocações em renda variável, junto com psicologia de mercado, que é outro tema importante que a gente pode abordar numa outra situação também. Mas gerenciamento de risco, quando muito bem feito, ele te leva para um caminho muito longo e muito próspero dentro do universo de renda variável. Eu vou falar um pouquinho da nossa história, como é a nossa primeira aula magna, falar um pouquinho da história da RV4 e da minha história em relação à renda variável. Vou começar por mim, eu opero Bolsa de Valores desde 2006, comecei ali um pouco antes da crise do subprime, né? E a minha história ela toda voltada à Bolsa de Valores com operações na prática. Eu sempre coloquei o meu dinheiro em risco mesmo para poder aprender a negociar no mercado de ações. E aí a gente acabou, obviamente, como a grande maioria dos traders e dos operadores de bolsa, das pessoas que começam no mercado de renda variável, começa a fazer as alocações ali sem muito um critério, um estudo, né? E aí eu peguei aquela primeira crise do subprime em 2008, onde a gente tem que aprender na marra ali como que aquilo tudo funcionava, né? A gente teve uma lição ali muito grande de como lidar com uma situação adversa no mercado de renda variável, e ali foi minha primeira lição, e ali eu consegui enxergar a necessidade de realmente eu estudar mais sobre o assunto e também conhecer muito mais sobre essa parte de gestão de risco. De lá para cá, pessoal, eu nunca mais parei de operar bolsa, tá? Eu sempre estive ligado ao mercado de renda variável. Na época, eu ainda era bancário, já gostava dessas operações. Em 2011, acabei largando a minha profissão naquele momento para viver só de operações em bolsa. E isso acabou acontecendo até aproximadamente ali o meados de 2014, foi quando a gente começou o nosso projeto V4, inicialmente dando treinamentos de bolsa. Então, todo esse tempo eu fiquei ligado a operações de bolsa, em nenhum momento aí eu consegui mais me desvincular desse universo de bolsa. É um universo que eu tenho uma paixão enorme, tenho uma vontade enorme de transmitir também o conhecimento que eu tive nesse tempo todo, né? E em 2014 foi quando a gente começou ali, startou a probabilidade de ter um projeto maior para ensinar as pessoas sobre Bolsa de Valores. Então, para quem não conhece a nossa história lá de trás, a história da RV4, ela é totalmente associada ao mercado de renda variável, tá? Por quê? O nosso início foi dando treinamentos de bolsa de valores, ensinando as pessoas a operarem na bolsa. Então, a gente tem esse veio em renda variável muito forte desde lá de trás, desde o nosso início, tá certo? Ali, em 2015, quando a gente acabou fundando de fato a empresa, né, a gente entendeu que havia uma necessidade maior ali de a gente conseguir transmitir, além do nosso conhecimento, um suporte para todos os nossos alunos que acabavam se transformando em clientes, né? E aí sim nasceu esse grande projeto que vocês conhecem, a grande maioria dos que estão aí na sala acredito que conheça, né? Mas ali que nasceu o projeto da RV4, dando treinamento de bolsa, mas dando suporte para aqueles que queriam operar bolsa e queriam participar também de um leque maior de oportunidades no mercado financeiro, né? Então, basicamente, a nossa história sempre foi ligada à renda variável, tá, gente? Acho importante vocês conhecerem um pouquinho disso para saberem que a gente tem um veio muito forte nesse segmento, tá? Para começar mais a fundo a nossa apresentação, eu vou compartilhar minha tela aqui para poder falar um pouquinho mais do tema, tá? Que é gerenciamento de risco, tá? E vou explicar o porquê que isso é tão importante e por que a gente tem que ter isso bem enraizado ali nas nossas alocações de bolsa, tá? Tanto os operadores que acabam trabalhando de forma autônoma ou aqueles que procuram a nossa ajuda também para auxiliá-los na parte de renda variável, tá? Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, gente, só um minutinho. Conseguem ver? Não. Espera aí que não está indo, pessoal. Conseguem ver minha tela?
Se puderem me dar um feedback aí. Ok? Bom, então vamos lá. Aqui eu trouxe um cenário para a gente começar o nosso papo, para a gente falar um pouquinho de gestão de risco e gerenciamento de risco na parte de bolsa de valores, né? Então eu quero apresentar para vocês aqui 3 cenários para que a gente consiga desenvolver um pouquinho sobre esse tema. Então, eu vou trazer um cenário onde eu tenho 3 tipos de investidores, tá, gente? Um é um investidor que tem 100 mil reais em renda variável e aloca 100 mil reais de patrimônio e aloca tudo em renda variável. Espera aí, só um minutinho que eu não tá mostrando a tela, tá? Espera só um pouquinho, gente. Desculpem aí a falha, mas aqui para mim deu como compartilhar. Espera aí. Estão falando que não está compartilhando, mas aqui para mim aparece. Ju, você consegue compartilhar daí, se for o caso? Consigo. É, porque aqui para mim está aparecendo que está compartilhado e o pessoal está falando que não está aparecendo. Só um minuto, deixa ela aberta aqui. Tá, prontinho, eu vou compartilhar a minha, tá bom? Tá, obrigado, Ju. Boa, Ju, pode ir para o primeiro, por favor. Então, pessoal, o que eu estava falando para vocês? Vou retomar um pouquinho mais a fundo aqui o raciocínio, né? A gente vai apresentar aqui 3 cenários onde a gente consegue desenhar melhor como que cada alocação em renda variável se faz importante ali no momento da alocação, a gente fazer uma boa gestão do risco e fazer com que o cliente ou o investidor entenda quanto de risco ele está tomando naquela determinada operação ou naquela determinada carteira e alocação que ela se predispôs a aportar. Então, a gente tem um cenário 1 ali, onde a gente tem um investidor que aporta 100 mil reais, né? E ele aloca 100 mil reais em renda variável. Então, ele é um investidor provavelmente bem agressivo, né? Onde ele aporta todo o patrimônio que ele tem ali disponível para o mercado financeiro em renda variável, né? Então, esse volume de 100 mil vai todo para a bolsa. Aí a gente tem um segundo cenário com um investidor que tem 500 mil e aporta um volume considerável ali também de 250 mil em relação ao patrimônio dele, que é 50% do patrimônio do cliente, todo alocado em renda variável, né? E aí tem o terceiro cenário, Ju, consegue avançar? Aí pode avançar todos, valeu. Isso. Aí a gente tem o terceiro cenário, onde. Acho que foi mais um aí. Volta um pouquinho, Ju. Aí, pode brecar aí, obrigado. Ó, o terceiro cenário, o investidor, ele tem 1 milhão de reais e aí ele investe 300 mil reais dele, do que ele tem disponível para o mercado financeiro, ele aloca em renda variável, né? E aí a pergunta é, qual investidor tomou mais risco? Obviamente, quando a gente fala de volume financeiro, o último investidor tomou mais risco em relação ao volume. Mas quem está mais no risco com as suas alocações em bolsa, em renda variável? Obviamente que é o primeiro investidor, pessoal. Por quê? Ele acaba tomando 100% do patrimônio dele em operações mais arriscadas em bolsa de valores, tá? Então, esse cenário é importante porque as pessoas, quando vêm com esse intuito de colocar dinheiro em bolsa, elas acabam não fazendo essa conta. O quanto daquele recurso está disponível para poder pôr em bolsa, e aí a gente vai desenvolver um pouco mais sobre isso, o quanto que a gente recomenda a fase de alocação e estressar um pouquinho esses cenários para ficar mais claro, tá? Mas o que é mais importante, assim, sempre antes de entrar no mercado de renda variável, a gente tem que sempre prestar atenção bem no volume que a gente quer destinar para esse determinado segmento de alocação, porque se a gente coloca um volume que toma boa parte do nosso patrimônio só num único segmento que é volátil e que tem risco, a gente fica com um grande problema caso o mercado ele venha contra a gente. Então, esse é o ponto importante. O último investidor acaba investindo um valor maior em renda variável, mas percentualmente ele está muito mais protegido
do que os demais investidores, porque tem um volume em percentual menor proporcional ao seu capital, tá? Pode ir para o próximo, Ju. Pode avançar todos os slides. Aqui, pessoal, eu quero falar um pouquinho com vocês o seguinte, ó. Primeiro, isso não é uma recomendação da XP, né? Aqui é uma visão do Edu, né? Head da mesa de renda variável aqui da RV4, tá? A minha visão aqui em relação de que forma que o cliente ele pode alocar ou que o investidor pode alocar o recurso em renda variável, tá? Eu gosto sempre de falar para a minha turma aqui, para o nosso pessoal e até mesmo para os clientes que sempre estão em contato com a gente, que, ao meu ver, a gente não pode tratar todos os clientes em 3 caixas, né? Que é o quê? O conservador, o agressivo e o moderado. A gente não pode tratar assim, porque em cada caixinha a gente consegue explorar um pouquinho melhor o perfil do cliente, né? Então, por exemplo, um cliente que é conservador, tá? A gente tem dentro dessa classe um cliente que é conservador mesmo, aquele conservador raiz, que não quer colocar nada do recurso dele com nenhum tipo de oscilação negativa em renda variável, qualquer outro tipo de produto, e ele não, de forma nenhuma, vai aceitar colocar dinheiro em ações. Então, esse cliente, a gente não vai, ou esse investidor, talvez não seja recomendável que ele coloque nada em bolsa, porque ele não tem esse tipo de perfil de aceitação, né? Mas a gente tem um cliente que também é conservador, ou um investidor que também é conservador, que ele pode colocar uma parte de 1%, 2% do patrimônio dele em renda variável, 3% do patrimônio dele em renda variável, por que não, né? E aí eu vou trazer um cenário para que vocês possam entender melhor isso. Veja só, se a gente tem aqui um investidor que tem 500 mil reais, tá? E ele faz uma alocação em renda variável de 1% do patrimônio dele. Então, ele está colocando ali no mercado de renda variável 5 mil reais do patrimônio dele. Se aquela alocação que ele fez em renda variável com 5 mil reais tiver um drawdown aí de 50%, se ele perder 50% do patrimônio dele, o que é um cenário totalmente atípico, quanto que isso representou de fato no patrimônio total dele? Né? Então, aqui, se ele alocou 5 mil e perdeu 50%, ele tem 2.500, né? Então, ele acaba perdendo ali meio por cento do patrimônio dele somente em renda variável, tá? O que em outras alocações mais seguras, com certeza vão compensar essa possível perda que ele teria com esse tipo de alocação pequena. Então, eu acho que um cliente, quando ele é conservador, ou um investidor de bolsa, quando ele é conservador, ele também pode ter dinheiro em renda variável. Por que não? O grande problema é que as pessoas elas acabam aportando volumes maiores e enxergando a bolsa com 2 cenários só. Ou o cenário que eu vou perder tudo, ou o cenário que eu vou ganhar muito. E muitas vezes as pessoas associam ao cenário que pode perder. Porque, infelizmente, aqui no Brasil a gente acaba tendo um cenário bem ruim para a renda variável, infelizmente, na história, de pessoas que buscavam a renda variável como uma forma de alocação, mas como aposta, não como uma forma consciente de alocação em renda variável, né? Então, esse paradigma eu acho que tem que ser quebrado. As pessoas, mesmo sendo conservadoras, não tem por que não ir para a renda variável. Isso eu já falava há muito tempo, quando a gente tinha Selic a 10, 14, né? E com a Selic a 2% hoje, o cliente que não se arrisca um pouquinho em renda variável, como que fica essas alocações dele no longo prazo? Como que isso vai render no longo prazo para esse cliente? Porque se ele não está disposto a tomar um pouquinho de risco no patrimônio dele, quer dizer que também ele não vai ter um crescimento significativo. Então, é interessante que se comece com pouco, né? Se aquele cliente que, mesmo sendo conservador, entender esse conceito, ele pode começar com um recurso um pouco menor e aí ele vai ganhando experiência, vai sentindo como que funciona de fato o mercado de bolsa, né? E aí eu vou um pouco mais a fundo, porque não basta só a gente fazer uma gestão disso em relação ao percentual. Eu acho interessante também que a gente faça uma gestão em relação à quantidade de ativos. Então, eu vou trazer um outro cenário aqui para esse cliente conservador. Ele colocou 1% do patrimônio dele em renda variável e ele coloca em um ativo. E aí eu vou colocar um ativo da moda aí, né? Ou 2. Posso falar de um ativo que é IRB, né? Que é um ativo hipervolátil, que é a IRBR resseguradora, né? Então, é um ativo que está bem em evidência por conta de volatilidade grande, etc. Aí o cliente vai e coloca 100% do que ele tem disponível para renda variável nesse ativo. Aí esse ativo cai durante a crise 80% e não se recupera. A experiência não foi boa, porque ele concentrou em um único ativo toda a alocação que ele destinou para renda variável, tá certo? Então, o que a gente acaba entendendo que é mais viável?
que o cliente ele divida isso em mais ativos, que ele não se concentre somente em um ativo ou em um segmento, tá? E indo um pouco mais a fundo ainda, a gente gosta de diversificar também em volumes financeiros equivalentes, tá? É óbvio que eu não vou ir tão a fundo aqui, porque a alocação em renda variável, para entrar nesse detalhe muito a fundo, eu levaria muito mais tempo, tá, gente? Mas para ficar bem claro aqui, por exemplo, aí você coloca, nesse caso que eu exemplifiquei, tudo no. Vou diversificar em 3 ativos. Ele compra Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. Né? Ele está concentrando todas as locações dele num único segmento, né? E aí, se o segmento sofre, como é o caso do segmento bancário durante esse pós-pandemia, né? É um segmento que não voltou, não se recuperou como a Bolsa como um todo. Se a gente não tivesse esse índice aí pesado em relação ao segmento dos bancos, o índice já teria batido 120 mil pontos, sem dúvida nenhuma, tá? Não chegou lá porque os bancos realmente sofreram, mas esse alocador aí, ele acabou ficando também concentrado. Então, essa diversificação, ela acaba sendo interessante também em quantidade de ativos, né? Você diversifica, primeiro, em relação a... Você traz a sua diversificação em relação ao volume financeiro, destina aquele volume, e aí você diversifica em quantidade de ativos. E aí o terceiro ponto que eu acho legal, que eu ia entrar agora, é a questão da diversificação em relação ao volume financeiro. Vamos mais a fundo nesse exemplo desse mesmo cliente. A gente pega todo o patrimônio que ele destinou para a Bolsa, e aí ele coloca... vamos colocar 50 mil reais, um cliente de 1 milhão, para ficar melhor a conta. Então, ele está usando aí 50 mil reais para as alocações em bolsa, e aí ele coloca 40 mil reais em IRB, 5 mil em Itaú, 5 mil em Bradesco. Ele não diversificou nada. Ele diversificou mal, porque ele concentrou muito em um ativo as operações dele. Tá? E aí, se essa empresa não dá certo, e obviamente que eu estou trazendo uma empresa que, infelizmente, acabou tendo uma queda muito representativa, o cliente ele fica amargando aquele prejuízo, não sai daquilo. Então, ele tem que se dar a oportunidade do quê? De fazer uma alocação em mais ativos, porque ele se dá a chance de que outros ativos também performem melhor, enquanto um, às vezes, não vai para frente. Isso faz parte da alocação em renda variável, né? Então, nesse caso aqui, mesmo que o cliente escolha um ativo muito forte na bolsa, ele pode sofrer. Então, a gente vive esse exemplo nesse momento, tá? Vamos dar esse exemplo dos 50 mil? Se o cliente tivesse colocado 40 mil em Bradesco ou em JBS, né? E tivesse colocado os outros 2 ativos, 5 mil reais em Via Varejo, que explodiu, e 5 mil reais em BTW, que é um segmento de varejo que também explodiu, mesmo assim ele estaria no prejuízo, tá? Porque ele não fez uma boa diversificação em relação ao volume financeiro da alocação dele. Então, esse ponto também ele é muito relevante, muito importante na hora de se fazer uma distribuição do seu patrimônio em renda variável, tá? E esse exemplo que eu dei para o conservador serve muito bem para o moderado, e para o agressivo tem uma pitada aí aqui nesse ponto que eu acho interessante falar. Que o agressivo, normalmente, ele já vem com aquele apetite de colocar tudo, né? O cliente, quando é muito agressivo, ele quer pôr tudo em renda variável. E a gente, nós como assessores de investimento, a gente trabalha muito isso. E a gente acaba estressando bem o cenário com o cliente e com os investidores que nos procuram para poder mostrar todos os lados daquela alocação que ele pretende fazer, né? E um exemplo claro, como esse que eu estou explicando para vocês, foi o exemplo. De novo, pessoal, a gente teve uma crise aqui e eu vou ficar usando ela como exemplo. Eu podia até usar do subprime, mas essa eu vivi ela muito mais na pele, porque além do skin in the game, do nosso dinheiro mesmo no jogo, né, é a questão do suporte aos clientes, né, de a gente viver com eles toda essa situação. Então, a gente teve situações que ali em novembro, dezembro, outubro, onde a bolsa só subia, onde o Brasil tinha virado, né, o novo Estados Unidos, onde tudo vai dar certo, etc., e realmente o cenário era bem promissor, a gente tinha ali uma procura muito grande de clientes e futuros clientes, investidores, que queriam colocar muito do patrimônio dele em renda variável. Então, veja bem, eu como head da mesa de renda variável, né, ótimo, eu adoro quando o cliente me procura, ou procura a gente para colocar dinheiro em bolsa, porque esse é o meu trabalho. Mas o meu trabalho também e o nosso trabalho aqui na RV4 também é alertar o cliente aos riscos que ele vai correr se ele colocar um patrimônio que ele às vezes está colocando de forma alavancada sem um conhecimento, o risco que ele vai correr se o mercado vier contra ele. E ali a gente conseguiu trabalhar bastante isso e mostrar que realmente você pode ser agressivo, mas de uma forma consciente e diversificada,
tá? Então, o investidor agressivo, ele também tem que ter essa mesma consciência em relação à distribuição do patrimônio dele em renda variável, como o exemplo do cliente conservador que eu dei agora. Porque se ele não fizer isso também, ele pode ficar numa situação bastante complicada, muito mais do que o próprio cliente conservador. Porque quando o mercado ele vem contra, entra um outro pilar que é muito importante, além da gestão de risco nas alocações, que é a questão psicológica, a questão da psicologia do mercado, né? Quando o mercado vem te dá um prejuízo muito grande, você acaba tomando algumas ações de uma forma não muito racional, né? Então, o que a gente gosta de mostrar é que o modelo do viés agressivo, do cliente com viés agressivo, ele pode ter 20% em renda variável, ele pode ter 50%, ele pode ter tudo em renda variável. Eu não vejo problema em ter tudo. Desde que o investidor ele tenha total consciência que se o mercado vem contra ele, qual será o prejuízo que ele vai tomar naquela alocação ou naquela distribuição de alocação dele, né? Então, a primeira coisa de se pensar quando a gente vai para a renda variável de uma forma bem agressiva como essa, é assim, e se tudo der errado, qual é o cenário, né? Pô, e se a bolsa cair 30%, que é o que eu comentava com o pessoal em novembro, né? Não é porque eu adivinhei, não. É porque a gente já viveu muito disso no mercado e isso acontece com frequência. Vez ou outra vem um cisne negro e pega a gente de calça curta. Então, a gente trazia esse cenário para o cliente, olha, realmente eu não tinha pensado. E alguns realmente assumiram o risco e foram pro game mesmo, com recurso mais pesado, mas na hora que aconteceu, o investidor ele já estava ciente que aquilo podia acontecer, e já estava na continha dele lá, olha, se acontecer um cenário como esse, o meu prejuízo ele pode ser 50%, de 40%, mas ok, eu sou um investidor que aporto todo mês, eu tenho uma parte do recurso aqui, mas 80% está em outro lugar, em outro negócio. Então, essa conscientização, quando você vai para a renda variável, ela é a parte mais importante da sua alocação em renda variável. As pessoas primeiro procuram sempre qual é a oportunidade boa na renda variável, né? Qual é o papel da vez, Edu? Compra esse, compra aquele. Poxa, o que tem de bom, mas só tá dando 8% aí numa operação que você está me oferecendo em 3 meses? Nossa, mas que ruim, né? O mercado subiu 50 na crise, 40, alguns papéis subiram 200. Gente, não é assim, a gente está vivendo um cenário totalmente atípico. Então, é muito importante que essa conscientização seja feita antes da alocação. Por que antes da alocação? Gente, depois que o dinheiro está no jogo, muda, a sua cabeça ela muda em relação à sua alocação em renda variável. Se você está tomando um prejuízo que está te deixando muito desconfortável, de repente você vai zerar a operação, sair da operação ou de todas as suas operações de bolsa numa hora errada. De repente você vai aportar mais numa hora errada e você não vai agir de forma consciente. Você vai agir de uma forma totalmente com o emocional na sua frente. Você não vai colocar a razão e os estudos que você fez e toda a lógica que você deveria ter usado antes de colocar seu dinheiro em bolsa. Então, pensou em colocar dinheiro em bolsa? Esse raciocínio que eu desenvolvi com vocês aqui, ele é muito interessante, porque você vai sempre estressar o cenário. Então, assim, poxa, eu lembro que o Edu falou para mim, olha, se eu quero, hoje eu tenho 5%, eu quero aumentar minha posição para 10% em renda variável, mas o Edu falou que isso pode acontecer, deixa eu fazer uma continha aqui, se eu subir de 50 para 100 mil meu patrimônio em bolsa, e se cai 30%, para mim tá ok, faz parte do jogo, eu quero correr esse risco mesmo para ter uma rentabilidade melhor. Se você naquele momento se sente tranquilo, ok, eu acho que você tem que colocar. Se você se sente totalmente desconfortável com esse cenário, já é um sinal que não é o volume que você que está adequado ao seu perfil para alocar em renda variável. Tá? Então, eu acho que esse cenário é muito importante para que vocês pratiquem aí no dia a dia esses exercícios que vão ajudar muito na parte dessa iniciativa de alocação em renda variável, tá? Então, para o moderado aqui, gente, a gente recomenda de 4 a 10 ativos, mas isso é uma regra? Não, na verdade é uma recomendação aqui do Edu, uma ideia do Edu aqui, porque eu acho que aqui tem um cenário que você consegue diversificar legal e fugir de uma concentração, né, de um cenário onde você pode ficar dependente de um segmento ou ficar dependente de um papel, o que é pior, né? Então você consegue dar uma diversificada no cenário, né? E aí você consegue também aproveitar mais oportunidades caso elas apareçam, né? E o viés agressivo, que é o mais importante, é essa conscientização em relação a um possível prejuízo. É óbvio que eu estou falando aqui, pessoal, vocês devem estar pensando, mas esse cara é muito pessimista, ele só está até agora falando de risco, mas o ponto importante mesmo na alocação de renda variável é esse entendimento em relação a risco-retorno, gente. E aí eu vou falar para vocês mais um ponto que eu acho importante.
tá? Essa questão de risco-retorno, ela faz toda a diferença. Então, você entra numa operação e aí, de repente, ou você entra com uma alocação em bolsa e perde na alocação 30%, 40%. Você aceita perder. Mas na hora que a alocação ela vai a seu favor e você está ganhando 5%, 10%, 15%, você já liga para o Edu e fala que você quer zerar a posição, porque já deu muito lucro, né? Ok, eu acho que lucro bom é lucro no bolso, mas você tem que ter um equilíbrio na sua gestão de risco, porque na hora que você perde de caminhão e você ganha de baldinho, a conta não vai fechar nunca. Então, essa conscientização também é muito importante. Pô, Edu, mas é muita coisa que você está falando. Ok, a gente está aqui para isso mesmo, tá? Então, muitos de vocês aí, clientes e não clientes, ou futuros clientes, é importante que vocês saibam que a gente está sempre à disposição aqui para sempre sentar para ter essa conversa personalizada com a sua carteira, né? Muitos de vocês já participaram disso. Então, a gente faz um trabalho personalizado em relação à gestão de risco, porque a gente tem que entender, de fato, qual que é o risco que esse cliente ele aceita tomar. E, às vezes, numa conversa muito superficial, nem o cliente sabe o que é, de fato, aquele risco que ele está tomando. Então, a gente vai mais a fundo, estressa os cenários e consegue, aí sim, montar uma carteira mais adequada ao perfil dele, seguindo, basicamente, aqui, esse cenário. E aí eu vou até para um quarto passo aqui em relação a esse cenário que eu coloquei para vocês, que é a diversificação de estratégias, tá, gente? Então, como que a gente gosta de trabalhar e que eu acho legal, pela minha experiência e bagagem que eu consegui durante todo esse tempo com bolsa? Eu acho que trabalhar uma única estratégia na bolsa, ela é uma estratégia, desculpe a palavra chula, mas ela acaba sendo um pouco burra mesmo, porque o mercado, ele oferece muitas alternativas para a gente, tá? A gente não ganha dinheiro no mercado só comprando uma ação e esperando ela valorizar. Não, o mercado de renda variável, gente, ele é um segmento que ele oferece oportunidade para todo lado. Então, quem é cliente ou quem já trabalha com gente conosco já há mais tempo, né? Entende do que eu estou falando, porque a gente ganha dinheiro se o mercado sobe, então a gente monta uma estratégia para tentar aproveitar uma alta do mercado, a gente gosta sempre de ter uma compra de papéis livres, né? Que a gente gosta de chamar de carteira livre, porque se a gente pega um bull market mesmo, onde o mercado sobe com força, o que vai acontecer? A gente vai conseguir aproveitar essa alta toda, né? E aí a gente tem uma diversificação para pegar o mercado lateralizado e até o mercado com queda, como aconteceu na crise. E eu vou falar mais adiante, tá? Bom, vamos passar para o próximo que o tempo está indo. Ju, passa para mim, por favor. As dúvidas eu vou responder no final, tá, gente? Porque senão a coisa não vai fluir aqui, tá? Bom, aqui eu vou falar um pouco de ferramentas de proteção, tá? Existem inúmeras, tá, gente? Mas eu acho que eu trouxe duas mais usuais, que uma é para a galera que é trader, né? Que é essa que é o stop, para aquele pessoal que gosta de operar sozinho e tudo mais. E a outra que eu vou trazer adiante depois é para o pessoal que é buy and hold mesmo, que monta operação para longo prazo, etc. Então, vamos trazer aqui uma ferramenta de proteção que é o stop. O que é o stop? É um limitador de prejuízo. Ele é um grande amigo para quem opera a bolsa. Por quê? Ele acaba te livrando realmente de prejuízos enormes em algumas situações quando você não entende muito do mercado. Então, ele é um stop, ele é uma ferramenta que a gente usa normalmente para atrelado, na verdade, a algum tipo de análise paralela, né? Então, eu comprei Petrobras a 20 porque eu tenho uma análise fundamentalista que diz que o papel pode chegar a 30, mas, ok, mas eu não quero perder mais que 20%. Então, se o papel está a R$20 e eu entro com uma operação que eu aceito no máximo perder 20%, eu coloco um stop em R$16. E aí, o que é o stop na prática? É uma ferramenta que você manda uma ordem, né? Pré-definindo aonde você vai sair da operação. Então, se a Petrobras cai e atinge os R$16, a corretora automaticamente manda a ordem para o mercado e zera a tua posição. E você fica com um prejuízo limitado. Você se limitou àquele prejuízo de 20%, tá? Então, o stop ele acaba sendo uma grande ferramenta, principalmente para o trader, tá? Esses traders que fazem operações mais curtas, né? Onde ele busca ali um alvo curto, operações de 1 a 2 semanas, de 2 dias, 5 dias, ou até mesmo aqueles que fazem day trade, ele acaba usando ali o stop para proteger ali de um prejuízo muito maior do que aquele que ele pré-estabeleceu. Edu, mas aí eu posso sair na hora que bate 20%, mas aí tem um porém, às vezes você não está olhando a tela, às vezes o mercado ele cai dos seus 20%, ou dos 10% que você definiu de stop, e cai muito mais, você não teve tempo de agir. O stop é uma ferramenta que está ali para te proteger,
tá? Então, o stop, eu vou dar alguns exemplos aqui, eu trouxe aqui para vocês, ó, o investidor com uma carteira aqui de 300 mil, né? E aí com uma alocação de 10 mil que eu coloquei aqui como exemplo, ó, com uma saída de stop com 30% de prejuízo, né? Então, veja só, ele tem 300 mil, alocou 10 em um único papel, e aí ele tem um prejuízo que ele pré-estabeleceu de 30%. A perda dele vai ser de 3 mil reais, 1% do patrimônio. Veja só que com o mesmo cenário de investidor, a gente consegue, na mesma operação, ajustar tudo isso. Então, olha lá, a gente tem o mesmo investidor com uma alocação, nesse mesmo caso, de 30 mil reais, só que o stop dele, que era de 30%, ele apertou e ficou só em 10%. Então, esse investidor, ele também perdeu só 3 mil reais, caso ele tenha tomado stop, tá? Que também é 1% do patrimônio. E aí, no terceiro exemplo, a gente tem lá o investidor com 300 mil reais, que alocou mais, foi forte, olha lá, 60 mil reais na operação, só que ele apertou ainda mais de stop e deixou só com 5% de prejuízo. E aí ele também perdeu somente os 3 mil reais, que representam 1% do patrimônio dele. Qual que é a diferença entre os três? É que o primeiro investidor, ele entrou com um investimento muito mais leve, com uma mão mais leve, que é o que a gente gosta de falar, aceitando um balanço maior do mercado ali, né? O mercado pode cair até 30%, que ele aí só que ele vai sair da operação. Esse último investidor, por exemplo, ele está com um risco maior na operação em volume e também um risco maior de ser atingido o stop dele, porque é muito mais fácil chegar a 5% do que a 30%. Então, é uma operação mais arrojada. Mas, como na Bolsa essa correlação de risco-ganho ela funciona muito bem, ela é mais arrojada, mas se o cliente acerta também, se o operador acerta a favor da operação, ele está com uma alocação muito maior, então ele pode ganhar muito mais dinheiro. Então, aproveitando esse cenário aqui, eu gosto de falar sempre assim, ó, trazer o exemplo que eu trouxe no slide anterior. Você vai entrar com uma operação para tomar um stop de 5%, você tem que buscar pelo menos ganhar 5%, né? Ou ganhar 10% na operação, ou 15%. Você entra para ganhar 5% e ganha 1, 2, você pula fora, essa conta, uma hora, ela não vai fechar. Então, é importante que essa correlação seja feita o tempo inteiro, que vocês enxerguem as alocações em renda variável dessa forma, tá? Pô, mas eu vou entrar aqui para, posso perder 10%, mas com 3% eu estou saindo já? Não, então você tem que sempre trabalhar essa questão da gestão de risco, e a gestão de risco não é só para perda, é para o ganho também, ela é muito importante. Na hora de ganhar dinheiro, tem que saber ganhar o dinheiro na bolsa também. Operação até o seu alvo, se você predispôs a ganhar 20% numa operação, porque essa correlação ela vai funcionar na gestão de risco do seu patrimônio se você respeita. Se você, a cada operação que você entra para perder 10 e ganhar 2, nunca vai fechar, vocês sempre vão estar para trás, vão ficar no prejuízo. Então, é importante também que vocês se recordem sempre desse tema, tá, gente? Ju, pode passar para mim, por favor? Aqui na verdade, é o tema que eu mais gosto, quem trabalha comigo sabe, o pessoal que é cliente também, sabe que eu gosto muito disso, que é o tema derivativos. Eu não vou entrar a fundo, pessoal, porque é um tema hiper complexo, não subestimando vocês, mas a questão não é essa, longe disso, mas o ponto é que demora mesmo para que a gente entre a fundo em cada modelo de operação, e até mesmo para falar de algum derivativo específico, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês saberem que isso existe, isso é o mais importante. Quando vocês forem alocar em renda variável, lembrem dessa aula aqui, ó. Eu lembro que o rapaz da R4, Edu, falou para mim que existe uma proteção para minha carteira, que eu posso ganhar com o mercado caindo, que eu posso proteger o meu patrimônio se o mercado cair até um determinado percentual. Então, vamos mais a fundo aqui, mas lembrem sempre desse ponto, porque quando chega uma situação onde você entende que o mercado pode ir para um lado, para o outro ou cair, você vai lembrar que você tem essas ferramentas e você tem que usar. Quando eu falei lá atrás que não é muito inteligente usar aquela lógica antiga de comprar ações e deixar lá e nunca mais fazer nada, tá? Ela é uma ótima estratégia, mas a gente tem que usar também essa gama de alocação que a gente tem disponível em renda variável, porque isso traz muito dinheiro no longo prazo, gente. Isso faz muita diferença lá no final, né? Quando daqui 5 anos você olha para sua alocação e o Ibovespa subiu 15%, 20%, 50%, você dobrou, triplicou.
Então, usar essas ferramentas, esses instrumentos, eles fazem a diferença no longo prazo, tá? Então, os derivativos, eles foram criados, eles servem principalmente para proteger carteira, também para alavancar, mas o tema aqui é mais para proteção de carteira. Eles servem para proteger as carteiras dos investidores de forma total ou de forma parcial, tá? Então, isso acaba diminuindo muito o risco das operações quando a gente toma esse tipo de derivativo para a carteira da gente. Tá? Então, deixa eu dar alguns exemplos para vocês aqui de 3 operações simples aqui que a gente gosta muito de fazer aqui na nossa mesa. A primeira é a compra de um derivativo chamado put. Esse derivativo, ele, resumidamente, ele vai fazer com que você ganhe dinheiro se a bolsa cai. Então, imagina só que você tem uma carteira de ações com 100 mil reais aportada em ações, né? Vamos para facilitar a conta aqui, são 100 mil reais em ativos basicamente do Ibovespa, tá? E aí você compra um derivativo do BOVA11, que é um ETF do Ibovespa, não acreditando, mas protegendo a sua carteira. Como que isso vai funcionar? Se a sua carteira cai 10% do ponto que você comprou o derivativo, você vai ganhar os 10% no derivativo e fica protegido. Dá para fazer uma correlação diferente também, né, gente? A gente pode proteger parcialmente, proteger com menos, para gastar menos no prêmio do derivativo, porque essa put ela é uma compra de um seguro mesmo. Você gasta um prêmio, gasta um percentual do seu lucro, teoricamente, então a gente gosta muito de usar aqui 2% da alocação, e aí, com esse percentual que você gasta do seu lucro, você acaba se protegendo de um cenário ruim. E aí a gente tem um case aqui, modéstia à parte, de muito sucesso na EV4, que foi o case da crise do corona, né? Que foi onde, lá em novembro, quando todo mundo acreditava que isso era de brigadeiro, e realmente era, né? A gente acabou trazendo para os clientes uma operação input que protegia o cliente com bolsa abaixo dos 99 mil pontos, a bolsa foi nos 70 mil pontos. Então, teve alguns clientes, alguns investidores que acabaram saindo praticamente ilesos e teve, em 2 casos específicos, de clientes que ganharam dinheiro com a queda. Ganharam mesmo. Perderam ali significativamente com a carteira, mas o derivativo veio muito forte para baixo, ele acabou lucrando com esse cenário. Então, essa é a ideia de uma proteção de carteira. Edu, mas pô, com bolsa em 100 mil pontos, 110 mil pontos, você estava pensando em comprar derivativo de proteção, gastar prêmio, gastar seguro? Exatamente isso, tá? Por quê? Porque esse tipo de proteção, gente, a gente usa para cenários que a gente não enxerga que vão vir pela frente. O que a gente está vendo no mercado, a gente é simples ajustar, a gente sai das posições, a gente zera, a gente vende os ativos. Então, se eu estou vendo que tem um cenário fiscal no Brasil que não está muito bom, eu vou entrar mais protegido. Se eu estou vendo que tem eleições americanas pela frente, pode trazer volatilidade, eu vou montar estratégias que me favoreçam disso. Se eu estou vendo que tem uma situação que de repente, um pouco mais favorável para o mercado, eu vou usar dessa estratégia. Mas é aquilo que eu não estou vendo, como um coronavírus, que o mercado abre numa quarta-feira de cinzas, caindo muito, e quando você pensa, já caiu mais 10%, e no pregão seguinte mais 10%. Você não tem tempo de reação. E aí, quando você vai procurar um derivativo como esse, já não dá mais para montar, porque já ficou caro, né? Já estressou, e é muito similar é um pouco lúdico, mas é similar com a questão do seguro de carro, porque pega um seguro de um carro que tem muito sinistro, é muito caro. Depois que aconteceu o sinistro, não dá mais para fazer, fica caro. Então, a gente faz sempre em momentos que a gente acredita que... não que a gente acredita que pode acontecer alguma coisa. Nesse cenário a gente vai zerando, mas a gente faz para proteger de cenários que a gente não enxerga, entendeu, gente? Então, esse é um modelo muito simples de fazer e muito usual para carteiras de ações de longo prazo para proteção, tá? Deixa eu acelerar um pouquinho mais. Aqui a collar é uma operação que ela vai limitar o seu prejuízo, tá? É uma outra forma de entrar protegido. Então, eu vou dar outro exemplo. A gente entrou numa operação de Cogna que deu errado, né? A gente comprou Cogna via collar, onde a gente tinha uma proteção que limitava o prejuízo de Cogna em 10%, tá? Tudo que caiu abaixo de 10%, a operação, se a gente não tivesse feito essa trava, estaria com 30% de prejuízo, né? A collar acabou segurando, então a perda máxima é 10%. Então ela funcionou muito bem para um cenário de proteção. E a fence é uma operação que vai proteger num determinado range. Então você compra uma fence com uma estrutura que nessa compra ela te protege em 15%. Então, se a bolsa cai 10, você não perde, ou se o papel cai 10, você não perde. Se o papel cai 12, você não perde. Se ele cai 15, você também não perde. Se ele cai 16, você só perde 1.
Se ele cai 20, você perde só 5, e assim vai, você carrega essa proteção. Então, são formas e estratégias que a gente consegue usar como proteção para ajudar na gestão de risco da carteira. Porque quando você usa isso, uma proteção, você pode aumentar a sua posição, sabendo que, poxa, eu só tenho um prejuízo limitado, ou ali eu tenho uma proteção que está me assegurando que eu não vou perder mais que tanto, que um volume X, então você consegue aumentar a sua posição em renda variável dessa forma, né? Então essas são algumas das inúmeras estratégias que a gente acaba usando aqui na nossa mesa, que o mercado oferece para vocês entrarem com risco de uma forma mais consciente, tá, gente? Ô, Ju, pode avançar, por favor? Pode avançar todos. Então, aqui, gente, eu vou já para a parte final, tá? Eu gostaria de ficar falando aqui até amanhã sobre renda variável. Quem me conhece sabe, né? Então, primeiramente, eu quero, antes de finalizar aqui, eu quero que vocês aproveitem esse conteúdo e me coloquem à disposição para ir mais a fundo em qualquer assunto que vocês queiram falar em relação a esse tema ou qualquer outro de bolsa. Podem me procurar, vocês têm os meus contatos aí com o pessoal da RV4, com a Ju, com o pessoal, a gente consegue dar todo esse suporte para vocês, com os seus assessores, podem pedir meu contato, né? Quem não tiver, aqueles que já participam comigo, já estão comigo, fiquem à vontade também para me procurar, para a gente poder ir mais a fundo. Mas eu queria deixar essas dicas finais aí para essa questão da alocação em renda variável, usando uma boa gestão de risco, tá? Primeiro é definir um percentual da carteira a ser usado em renda variável. Sempre pensa o quanto você pode alocar naquele cenário, né, de renda variável, e estressa aquele cenário. Lembra do que eu falei, né, daquele cenário de queda forte, o que pode acontecer? O segundo é distribuir de forma mais equilibrada entre produtos. Então, você compra ali, por exemplo, uma carteira livre de ações, uma de small cap, e você monta uma parte em produto estruturado, você monta uma parte em operação com derivativo. Dessa forma, você está diversificando as suas alocações. Todas elas são renda variável, mas dentro da renda variável você está diversificando em diversas caixinhas, né? E aí, dentro dessas caixinhas, ainda assim, você diversifica em produtos e em papéis diferentes. E também em vencimentos diferentes, como aqui no item 4. Então, vocês vejam, não é uma alocação simples que você compra um papel ou dois. Você consegue ir colocando caixinha dentro de caixinha e acabar organizando melhor a sua distribuição de alocação em renda variável. Isso eu tenho certeza absoluta que vai te trazer um resultado mais consistente. Pode não ser o melhor resultado comparado a outras alocações de renda variável, que de repente você acerta um papel e ganha muito dinheiro, mas aqui eu tenho certeza que dessa forma, gente, ninguém aqui quebra na bolsa, ninguém aqui vai se machucar na bolsa, ninguém aqui vai sair rápido da bolsa, todo mundo vai, seguindo essas regras basicamente, todo mundo consegue perdurar por mais tempo e ter consistência nos ganhos de renda variável, que isso é o que mais importa, a bolsa ela não acaba amanhã, vocês não vão ficar ricos de um dia para o outro, assim, não se fica milionário na bolsa em um mês, né? Se fica milionário na bolsa constituindo patrimônio com consciência, né? Com uma boa gestão de risco, sabendo o que se está fazendo, ou procurando ajuda de quem sabe o que está fazendo. Então, fica aqui essas dicas e uso de proteções, que foi o que eu falei por último, que é o uso de stops e derivativos, que vão sempre ser os melhores amigos de quem opera em renda variável, tá? Bom, eu vou aqui para as perguntas, aí eu já finalizo com vocês para a gente cumprir o horário aqui, tá? Deixa eu abrir o bate-papo aqui para a gente poder ver. Só um minutinho, tá? Ver se chegou mais alguma outra pergunta via pessoal que está ajudando a gente aqui. Bom, vamos lá. A Daisy perguntou aqui, deixa eu começar por ela, aí tem mais umas perguntas que mandaram aqui em box para a Ju. Multimercado, neste caso, é considerado renda variável? Sim. Né? Você tem o multimercado, ele usa alguns instrumentos de renda variável, tá, Daisy? Então, ele pode ser considerado multimercado como renda variável. A questão principal aí, na minha opinião, é você procurar o assessor, porque o assessor conhece normalmente mais a fundo esses produtos, e eles podem orientar se aquele produto tem um determinado nível de risco, né? E aí, sempre que a gente da mesa de renda variável vai fazer uma alocação de bolsa para o cliente, a gente vê toda a carteira dele.
tá? Eu sento com o assessor e vejo, olha, a Daisy, ela tem um produto multimercado aqui que tem uma vol muito alta. Então, a gente não vai poder tomar 100 mil em bolsa com a Daisy, a gente vai poder entrar com 70, com 30, porque a Daisy tem alguns produtos multimercados e outros produtos que podem sofrer oscilação. Então, esse é o grande papel do assessor, tá, Daisy? O assessor, ele tem que ficar de perto aí com vocês para poder olhar a volatilidade da carteira, que é um item muito importante para quem tem renda variável na carteira, tá? Então, quando chega uma alocação para você em renda variável, uma oferta aqui da nossa mesa, eu já passei já olhei a tua carteira, já falei com o seu assessor, de repente, já falei contigo também, para entender melhor você, e a gente levar uma alocação que seja de acordo com o seu perfil mesmo, para que respeite o seu perfil de risco, né? Então, respondendo de forma objetiva, acabei me estendendo, mas é isso aí, tá? Bom, aí tem umas perguntas que a Ju... tem mais umas perguntas que a Ju tá me passando que foram no reservado. Vamos lá, ó. O cliente perguntou, qual a distribuição ideal em renda variável para um patrimônio de 500 mil? Boa pergunta, mas entra naqueles primeiros slides, né? Primeiro a gente vai ter que entender mais a fundo, né? Qual é o seu perfil de risco e o quanto que você está disposto a alocar em renda variável estressando aqueles cenários, né? A gente vai entender melhor de você quanto que você conseguiria alocar num cenário de mais estresse sem sofrer muito, sem prejudicar muito a sua rentabilidade e seu patrimônio, tá? Bom, aqui mais um cliente. É recomendável usar mais uma estratégia em bolsa de valores? É o ponto principal, foi o que eu falei agora, tá? Talvez a pergunta tenha vindo antes dessa minha última explanação. A gente tem que diversificar diversificar em várias estratégias de renda variável e não usar uma só. Tá? Então, esse é um ponto que vai fazer uma grande diferença no longo prazo, porque lá no final das contas a gente acaba entregando uma rentabilidade mais consistente quando a gente diversifica em vários produtos, tá? Deixa eu voltar. Ô, Ju, você não precisa... não, pode deixar aqui, a gente tem mais slides. Desculpa, tem o slide final. Bom, essa aqui é boa. Se bolsa é cassino, gerenciamento de risco funciona? Primeiro que bolsa não é cassino. Bolsa é para investidor que busca rentabilidades melhores na renda variável, né? Que busca rentabilidades melhores para a sua carteira de forma consciente. Então, o gerenciamento de risco é aquele alicerce para o investidor que vai começar em renda variável. Eu colocaria no alicerce desse prédio, né? Gerenciamento de risco e psicologia de mercado. O resto você consegue informação, tá? O resto você consegue informação e aprende como fazer. Mas esses dois são fundamentais, tá? Como posso fazer para proteger um patrimônio de R$1 milhão na Bolsa de Valores? Se você tem R$1 milhão na Bolsa de Valores, primeiro é importante que você use de forma bem consistente essas proteções que a gente sugeriu aqui. Que você tenha uma diversificação grande entre muitos ativos e também, principalmente, em ativos, em operações que te tragam proteção, né? Porque é uma alocação muito representativa. Eu não sei se o patrimônio de quem perguntou é de 100 milhões ou se é de 10 milhões. Mas se o patrimônio é menor do que 10 milhões, você tem que ter com certeza qualquer um desses derivativos aqui que a gente sugeriu no último slide, tá? Não dá para entrar sem eles, tá? Eles são a grande proteção que a gente tem no mercado de renda variável. Bom, tem mais uma que eu vou finalizar, tá, gente? Aí qualquer coisa, mandem mais inbox aí pro pessoal. De que forma que as operações estruturadas podem me proteger em uma crise? Boa pergunta. Eu acabei usando um exemplo aqui também anteriormente, de uma operação que a gente protegeu, que a gente acabou montando de proteção lá em novembro, a gente não tinha nem sinal de crise, né? Que acabou refletindo aqui diretamente na crise, com um resultado excelente de proteção de carteira, né? Então, qual que é a forma que você tem para se proteger numa crise? Sempre ficando atento e tendo em sua carteira derivativos que estão na ponta contrária da sua posição, tá? Que vão te dar dinheiro se o mercado cair. Essa é a forma mais usual que os investidores praticam aí para se proteger de grandes crises, tá? Bom, gente, para finalizar minha parte, eu vou primeiro recomendar para todo mundo que se interessou pelo tema, procurem por Nassim Taleb, tá? Esse cara, ele fala muito sobre gestão de risco, ele dá um cenário muito mais amplo sobre gestão de risco do que esse que eu passei aqui. Eu tentei mastigar e passar de forma muito simples e objetiva, tá, gente? Gestão de risco não acaba aqui, tem muito mais que isso, mas a gente não tinha tempo para se adentrar mais nesse tema, mas eu acho que aqui foi o suficiente para levar um pouquinho de conhecimento para vocês. Mas busquem Nassim Taleb, 2 livros que eu acho bem legal. O primeiro é Arriscando a Própria Pele. Ele fala muito dessa parte de psicologia e também de gestão de risco em carteira de renda variável e em todas as outras
cenário de investimento, tá? E a lógica do cisne negro. Esse é um clássico que tem que ser lido, tá? Todos esses dois aí falam muito de psicologia e gestão de risco, tá? E aí eu vou trazer duas frases, uma não sei de quem que é, mas de repente pode até colocar na ponta do Warren Buffett, porque sempre vai para ele, né? Que é assim, que eu gosto muito, que é: a incerteza é algo presente, desejável e necessário para a evolução. Então, a incerteza, ela faz parte do mercado de renda variável, tá, gente? Então, sempre que vocês forem para ele, lembrem disso. Vocês têm que entrar de uma forma consciente e protegida, porque nunca nada é certo. Ah, eu tenho certeza que o papel vai subir, que a bolsa vai subir. Não, nunca é certo, tá? Então, sempre levem com vocês também esse cenário. E a segunda frase que eu acho legal é que, assim, ó, o problema com especialistas é que eles não sabem que eles não sabem. Os especialistas não sabem que eles não sabem. Isso é uma verdade, eu trago isso pra gente também. Então, eu sempre olho para essa frase e trago pro meu dia a dia. Por quê? Porque quando a gente acha que sabe muito, o mercado vem e dá uma rasteira e a gente não sabe nada. Então, sempre respeitem o mercado, sempre entrem com esse tipo de consciência de que a gente nunca sabe nada e nunca sabe o que vai vir pela frente. Então, essa é uma forma de a gente sempre exercitar essa parte da proteção, tá bom? Bom, da minha parte vai ficar por aqui. Primeiro, eu quero agradecer muito vocês pela participação. Um baita frio em São Paulo, o pessoal aqui engajado, participando com a gente de uma aula sobre gerenciamento de risco. Estou muito feliz aqui em poder levar esse conteúdo para vocês. Ju, passa para o próximo, por favor. E aí eu queria deixar já um convite para vocês, né? Que, pô, eu, na verdade, assim, ainda bem que eu vim primeiro, né? Porque depois vem o Rafa e vem o Basile. Então, se eu viesse depois, ia ficar bem, a responsabilidade ia ser muito grande, né? Então, ó, na semana que vem, pessoal, a gente vai ter mais uma aula magna com o Rafa. O Rafa é o camisa 10 do nosso time, o Rafa é o gestor do escritório. Ele é sócio fundador junto comigo e com o Basile, mas ele é o cara que manja tudo de investimento, de carteira de investimento. Então, ele vai montar aqui, vai ensinar vocês como criar uma carteira de ações. Então, uma carteira de investimentos, desculpa, não de ações, uma carteira de investimentos. Então, participem com a gente já na semana que vem, não percam a aula do Rafa, tá? E na semana que vem o Basile de novo com o tema de ações, né? Então, o Vitor Basile também é sócio fundador, dispensa apresentações aí, né? Ele também toca lá o Economia Sem Mito, então ele vai trazer aqui também mais uma aula magna falando de como criar uma carteira de ações. Essa até eu vou sentar lá para assistir. Fechou, pessoal? Eu acho que a gente vai ficar por aqui mesmo. Mais uma vez, muito obrigado. Fico à disposição de vocês. Quero divulgar aqui as nossas mídias sociais, senão a Ju me mata, né? Então, a gente está em todos os canais, tá? RV4 Investimentos no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, a gente está também a gente tem o RV4 Pod Center. Gente, vocês têm que acompanhar o RV4 Info Center. Quem não participa, entrem no Telegram, participem lá do RV4 Info Center. A gente tem um conteúdo fantástico lá em relação ao mercado de renda variável, tá? Ao mercado financeiro, principalmente. Eu participo de inúmeros grupos de Telegram com informações, eu garanto que esse é o melhor, mas disparado. Então, entrem lá, participem lá no RV4 Investimentos. Instagram, falei, tem o nosso site RV4 Investimentos, e a gente tem o RV4 Pod Center também em todas as plataformas aí de podcast, tá legal? Então, agora eu fico por aqui mesmo. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus aí, forte abraço. Até mais.